Gabriel Menezes, ele mandou uma pergunta aqui que é interessante. Ele fala assim: o que falar das ideias absurdas de que em algum momento os demônios terão perdão somente porque Deus é amor? Onde fica as consequências daqueles que conheceram a plenitude da glória de Deus? Tá. Quer responder alguma coisa? Quer falar? Não, você pode falar. Você acha que os demônios podem ter perdão? Lúcifer, se pedir para Deus de verdade, você acha que ele é perdoado? Olha, a Bíblia é categórica numa coisa: desde que haja arrependimento, né, Deus ele perdoa. E isso não está escrito, não traz nenhuma acepção aos anjos, porque eles são filhos de Deus também. Tá? Vou voltar a Jó: vieram os filhos de Deus perante Deus, dentre eles Satanás. Então a porta está aberta, ele tem acesso, não fechou a porta, não está expulso para sempre. Se você quiser vir, tudo bem, né? Então os anjos são filhos de Deus também, então seriam como nossos irmãos, né? E Deus é amor. Então acho que se há arrependimento, se há mudança de atitude, se perceber, poxa, fizemos alguma coisa errada, por que não? Né? Por que eu vou limitar isso? Né? Pra gente claro, o ser humano ele é ruim, ele se pauta em nós mesmos, né? O ser humano é vingativo, ele é punitivo e tudo mais, mas o amor de Deus ele transcende isso. Então acho que sim, né? Que se houver um arrependimento, se houver uma mudança de atitude, por que não? Mas você acha que ele não se arrependeria, o Lúcifer? É difícil de dizer, isso é de foro muito íntimo, mas eu acho que o amor de Deus é uma coisa tão imensa, tão grande, tão profunda, que abraça, que acolhe, que protege, né, que acho que haveria sim essa possibilidade. Posso somar claro. nesse seu pensamento? É engraçado que as pessoas que normalmente não concordam com essa coisa de como é que vai perdoar os demônios. São normalmente as pessoas que são muito religiosas, mesmo dentro do cristianismo, né? E aí você pega lá Paulo, quando ele fala que a gente não conhece a altura, nem a largura, nem a profundidade do amor de Deus. Em que dimensão que a gente está? Exato. Aqui, a gente está na terceira dimensão. A gente tem altura, a gente tem largura e a gente tem profundidade. E Paulo foi ao terceiro céu. Exato. Então, que informação que Paulo está trazendo aí que ninguém percebe? É que o amor de Deus não está desenhado de forma humana. Não tem altura, não tem largura e não tem profundidade. Ou seja, não é de acordo com o que nós humanos pensamos que é. E aí a gente consegue ler isso de uma forma... Ah, que bom, você entende que o amor de Deus é grande lendo isso. Não tem altura, largura e profundidade. Mas passa despercebido de que essa é a forma da nossa dimensão aqui, porque a Terra está na terceira dimensão, nós somos seres de 3 dimensões. Então, quando Paulo fala isso, ele está querendo dizer que não é para a gente comparar Deus com o nosso grau de conhecimento, de pensamento, porque ele não tem nada a ver com aquilo que a gente interpreta. Em tese, Paulo não poderia ser perdoado, né? Porque ele pisou na bola pra caramba, né? Então, eu acho que o amor de Deus ele é muito mais amplo e mais profundo do que a gente possa imaginar. Eu acho que havendo arrependimento, sim, por que não? O amor de Deus alcança. Não isenta das consequências, né? Não isenta das consequências. O perdão está disponível para nós, bem como colher as consequências. Então, a mesma coisa, eles também vão colher as consequências. Com toda certeza. E se ele se arrepende também, como fica a profecia do final dos tempos? Não muda, porque se você colocar, se você olhar empiricamente o que está escrito, né, não está escrito uma coisa assim, é aquela questão da tradução, do eterno, do para sempre, né, ele vai para o lago de fogo e enxofre, ele vai colher uma consequência do que ele fez, né, Satanás e seus demônios vão colher uma consequência, mas não é o eterno, é um tempo indeterminado, então colhe uma consequência, mas havendo o arrependimento genuíno, né, eu acho que não descartaria isso, porque senão eu vou estar tirando o amor de Deus. Eu conheço o que de Deus? Eu conheço nada. A gente não sabe nada de Deus, a gente sabe muito pouco, né? Então, quando Paulo vai ao terceiro céu, ele fala: ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é possível falar. Então, ele não podia passar aquelas informações que ele recebeu. Então, ele teve que escolher ali as coisas. Se fosse assim, não apenas Paulo, mas quantas pessoas na Bíblia não seriam merecedores do perdão de Deus por tudo que fizeram? Eu me incluo entre eles também. Fiz tanta presepada na vida, né? E Deus perdoa, Deus acolhe, Deus abraça. O filho pródigo voltou, foi recebido com uma festa, fez tudo errado. Então, acho que o amor de Deus ele sempre alcança, ele te persegue, ele não desiste de você. Né? Então, acho que existe essa possibilidade. Eu não poderia descartar isso. Se eu descartasse isso, eu estaria turvando o amor de Deus.